quando era criança, eu sabia fazer uma coisa no escorregador. Não lembro, eu era muito pequeno, cara. Devia ter uns, vamos dizer, que tivesse uns 5, 6 anos. Minha mãe já tem uns 8. Cara, e ela chamou todo mundo pra ver. Cara, todo mundo. Assim, prédio do meu tio, muita criança. Todo mundo ao redor do escorregador pra eu fazer, né? Quando eu fui fazer, cara, deu um bloqueio, sei lá, em cima, fiquei lá, fiz tudo errado, né? Caí. Ora, aí todo mundo saiu tirando sarro, você não sabe fazer, falando pra minha irmã. A gente sabia que ele não sabia fazer. Aí a minha irmã, né, pra não me ajudar muito, falou, você é um idiota. Eu fiquei com essa sensação na minha cabeça, cara, sem brincadeira. Até hoje, eu não tenho bloqueios, assim, mas quando eu tenho bloqueio, vem essa experiência na minha cabeça, cara, do escorregador, sabe, tipo assim, agora é o momento importante, agora eu preciso mostrar. Agora é a hora do escorregador, sabe? Não é louco fala, isso? É engraçado que a nossa memória, quando a gente fala, às vezes as pessoas têm a noção que a memória, quando ela está armazenada no cérebro, ela está armazenada num canto só do cérebro. Mas ela não está, porque se você tem uma memória do escorregador e você está pensando nele agora, você está pensando assim, a área do teu cérebro que reconhece cor é uma área do cérebro. A área do cérebro que reconhece a tua percepção espacial de onde é que você está é outra. Se você tiver qualquer lembrança de cheiro, qualquer lembrança de emoção, estão em áreas diferentes do cérebro. Então, quando você puxa essa memória, várias áreas do cérebro elas se juntam para formar aquela memória. Tanto que tem uma expressão em inglês que é neurons that fire together, wire together. Quer dizer, né, quando você aciona esses neurônios ao mesmo tempo, eles se juntam, eles criam isso aí. Então, quando você tem essa emoção de agora é importante, ela ainda está ancorada numa série de outras memórias tuas. E essa é uma memória muito forte que criou. Então ela vem. Ela vem. Agora, de algum momento, você conseguiu anular ela. Porque ela sobe, ela vem, apareceu. A janela aparece no teu cérebro. Agora, você tem tantas outras memórias positivas, você dando curso, você palestrando, ou tantas outras vitórias que você teve, que o teu cérebro, eu falo você, né, mas automaticamente a emoção ela já tá assim, tá só uma memória, tipo aquela lembrança residual. Aquela assim, tá lá, você sabe que é o momento, é importante, não se desconcentre. Para mim, hoje, o que eu sinto quando eu dou curso, ou é um dia especial, eu sinto mais estímulo do que... Para mim, estímulo, né? Uhum. Trouxe isso, a segurança, é você perceber que as experiências dão certo, né? O que você tem feito está dando certo. É interessante quando a gente vê, né? Eu sempre falo que a confiança, motivação, todas essas coisas, elas são emoções. E as emoções, elas não são... A gente não tem comando sobre elas, no sentido de a gente falar assim... Se eu falar pra você, fique com raiva agora, você não consegue dar um comando pra você pra ficar com raiva. Se eu falar, tenha saudades agora, você não consegue. Talvez você fale, não, eu tive saudade, lembrei de um ente querido, lembrei de alguma pessoa querida, ou tive raiva, lembrei de um político, lembrei de alguma coisa. Sim, você teve que fazer alguma coisa para quando você perceber esse sentimento está em você. E aí, a gente erradamente tenta criar confiança ou motivação dando comando. Não, vai lá, você pode, você consegue, tenha confiança. Você está tentando dar comando para algo que você não vai conseguir ter. Agora, se você deixa de dar o comando e você tem essa ideia de falar assim, quer ser uma coisa que se dane. E vou fazer, você começa a fazer certas coisas que a emoção vai aparecendo. E aí vai tendo aquele feedback positivo, cara, e você entra num loop que você já não tem mais essa questão. Eu tinha algum problema e isso me motivava muito, sabe? Alguma dúvida que os professores tinham em relação a mim, essa era a minha motivação. Hoje transformou porque eu fico mais tranquilo, mas antigamente eu me motivava muito por isso, né? Quer saber? Eu vou esfregar na cara desse cara, mais ou menos assim, né? O nervosismo inicial, ele é bom porque ele te dá foco. Se a gente for pensar em termos biológicos, ele é assim. Primeiro, o pupila dilata, porque você começa a ter que prestar atenção no ambiente. Você tem palpitação porque o teu coração, ele está bombeando sangue para a musculatura, porque fisiologicamente o nosso corpo não sabe que você vai dar uma palestra ou vai dar um curso. Ele acha que você está na frente de um leão. Então ele tem que te preparar para fugir ou para lutar. Então ele precisa preparar toda a tua musculatura para isso. Como você não está em movimento, você sente teu coração aqui, porque ele está bombeando. O que acontece nisso aí? Ótimo, só que daí você faz uma bifurcação. Ou você vai
para o estresse e nervosismo, você entra no estilo de luta, fuga, ou o inglês é fight, fight or freeze, né? Que você trava. Ou você entra em flow. Flow, você tem um pico de dopamina no corpo, cara, que faz com que o teu cérebro ele capte muito mais informações. Porque a gente tem informação aqui. Ó, é o ventilador, é o ambiente, é a sensação da nossa blusa aqui no nosso corpo, que a gente não percebe porque o cérebro ele inibe. Agora, quando você está em flow, ele começa a captar tudo isso mais rápido. Eu estou dando meu curso, mas eu sei dar meu curso. Eu estou prestando atenção em outras coisas também, né? Estou dando curso. Mas o ar-condicionado está ligado, a temperatura está boa, não está boa, aquela luz está acesa, essa luz está apagada, as pessoas lá atrás estão bem, não estão. Eu penso muito nisso. E eu começo a sentir mais coisas que as pessoas. Eu paro o curso. Pô, gente, dá para arrumar o som, tipo o João Gilberto? Sim. Só está incomodando o João Gilberto, mas está incomodando. Porque você não pensa, você sabe. Você não raciocina no sentido do córtex pré-frontal, que você começa a pensar, agora o que eu tenho que fazer? Não, você identifica o padrão. Há um padrão que você tem que identificar. Então, quando você está dando o teu curso, você tem um padrão na tua cabeça e como o curso tem que estar seguindo. Essa luz não está dentro do padrão que está na minha cabeça. Então, algo está errado. E aí você consegue ter esse feedback imediato e fazer correções em tempo real, que é o que faz a diferença, que você consegue corrigir na hora e não aprender depois. Putz, que besteira que eu fiz, cara. Como é que eu vou aprender para a próxima vez? Aí vem uma coisa que eu falo, pergunto para os alunos muito assim, pergunto para as pessoas. Qual a melhor forma de aprender? Estudando. Qual a melhor forma de aprender? A gente aprende errando. Mas como é que um cirurgião cardíaco vai aprender a operar? Quantos pacientes ele vai matar para aprender a operar? Tem outras formas de aprender. Sim. Eu acho que é fundamental as pessoas entenderem que para aprender, você aprende por observação, né? Cara, minha especialidade é a programação do tempo. Verdade, eu posso não fazer bem as coisas, jiu-jitsu, posso não ser excelente, mas eu quero ser bom, quero ser do bom para cima. Então minha cabeça ela programa muito em relação ao tempo. Eu faço muita coisa, mas eu monto toda a programação, por exemplo, dos horários do dia anteriormente. Então hoje acordei, 7h30 da manhã, eu sabia o que ia fazer, vou na academia de manhã, eu sabia o que ia fazer, vou fazer 50 minutos de aeróbico, vou fazer perna, peito, aí eu vou almoçar, vou dormir, vou vir aqui, de tarde eu vou treinar, mas meu cérebro constantemente está checando o relógio, então às vezes parece que eu sou neurótico. Às vezes eu estou falando com você, eu olho o relógio e saio correndo, não termino de falar com você. Jiu-jitsu. Eu sei que eu tenho 1h30 para aprender isso, porque amanhã eu não vou ter mais tempo, não vou poder repetir. Não é que eu não sou excepcional, mas eu falo, eu preciso aprender isso agora, faz de novo. Aí meu cérebro fala, peguei. Meu cérebro dá uma baixa no sistema. Né? Não precisa mais. Não preciso mais, vou para a próxima, mais ou menos assim. Nosso cérebro lida muito melhor com risco do que com ambiguidade. A ambiguidade é aquela assim, eu não sei o que vai acontecer. O risco é você ter um plano. Eu tenho somente até a meia-noite para resolver isso aí, são 3 da tarde. Então, em vez de você pensar 3 da tarde, quantas horas faltam até a meia-noite? Vamos ver, em período de hora a hora, o que eu tenho que atingir. É verdade. Você gasta menos tempo se preocupando, mais tempo fazendo. Você libera espaço da tua mente para aprender. Mas minha cabeça é meio tipo um aplicativo de celular, né? Mais ou menos, né? Acaba sendo meio chato. As pessoas que me conhecem de verdade falam, você é meio chato, achei que você fosse mais divertido, né? Não sou tão divertido. Porque eu sou muito programado, cara. Eu não tenho, assim, vamos sair só para relaxar. Eu vou relaxar, mas eu tenho um dia certo para sair, eu não posso sair qualquer dia, né? Então, minha cabeça pensa assim, eu posso ir pro bar e tomar uma cerveja sábado que vem. Só. Essa semana eu não posso, a minha cabeça sabe que eu não posso. Você sabe o que você está disposto a fazer para ter o estilo de vida que você tem. E você sabe principalmente que, a meu ver, as perguntas que as pessoas não fazem é o que você não está disposto a fazer para atingir isso aí. Porque muita gente quer ter o sucesso que você tem, quer fazer o que você faz, mas não quer abrir mão também de todo o resto. Esse é um dos pilares, na verdade, da inteligência emocional, que é o fato de você adiar a satisfação atual para ganho futuro. Então você está adiando a cerveja que você quer tomar, mas não que você está lá sofrendo, não. Porque você até no começo pode até ser mais por disciplina, mas depois com o tempo você fala, não, a cerveja vai chegar. Mas chega um momento que já não te dói mais fazer. Você já faz, é automático. É automático. Sabe que teve uma pergunta, eu recebi um e-mail agora, vou falar a verdade, pelo Instagram, uma mensagem, ela formou há 1 ano e meio.
eu não estou ganhando o que eu deveria, o que eu poderia ou deveria, o que eu acho que eu mereço, sabe? 1 ano e meio. E eu estou querendo ir para os Estados Unidos, me dá uma dica. Estou querendo fazer faculdade. Todo mundo pensa que é fácil, não? Tudo bem. Estou querendo ir para os Estados Unidos, porque lá ganha mais. Falei, pô, mas você está com 1 ano e meio de formado, que curso você fez? Você fez especialização? Não fiz nada. Estou pensando em fazer. Não. Você deveria estar pensando em formação agora, para os próximos 5 anos. Você deveria pensar em dinheiro depois, né? Vou dar um exemplo. Eu, quando formei, eu era durão, né? Fiquei uns 10 anos duro, quebrado mesmo 5 anos. Mas eu botei na minha cabeça assim, por 5 anos eu vou ficar no negativo, não me importa, mas eu vou estar me formando. Dos 5 aos 10 anos eu vou estar empatando. Para empatar eu preciso ganhar tanto por mês, mais ou menos, eu pensava, dos 5 aos 10 anos. Depois dos 10 anos precisa crescer em PG. Então eu estabeleci na minha cabeça assim, nos primeiros 5 anos eu preciso ganhar 1.000, não sei se era reais, mas era R$1.000 por mês no primeiro ano, R$2.000 por mês no segundo ano, R$3.000, né? Até o 5º ano. Do 5º ao 10º isso não ia mudar muito, porque eu estava investindo em outras coisas, eu não ia ganhar dinheiro. Dos 10 para frente, aí ia dar um boom. Mas às vezes dá um desespero na pessoa, né? Ela quer agora, só que o jovem muito mais. O jovem ele quer agora, né? Ele fala assim, quero ser campeão na faixa azul. Porra, você não quer ralar, não quer ir no campeonato aqui aqui do lado, né, em Ponta Grossa. O cara quer ganhar, mas ele quer ganhar o brasileiro, entendeu? Quer ir pro Mundial. Quer ir pro Mundial, não quer fazer as etapas, pô. Você tem que construir o castelinho. E o jovem hoje está cada vez mais impaciente, né? Uma coisa que eu sinto muito hoje, né, é assim, depois de tudo que eu fiz, se eu quiser uma coisa muito, mas eu demoro para querer uma coisa muito, mas quando eu quero muito, eu consigo. Pode demorar, pode ser mais trabalhoso do que eu queria, mas eu vou conseguir, se eu botar na minha cabeça. Mas eu preciso querer muito. A minha cabeça era assim, eu preciso fazer uma coisa que não é natural para mim, porque fazer coisas manuais eu acho que é natural, eu tenho uma facilidade. Mas, por exemplo, quando eu fui pro boxe, não era uma facilidade no osso, não é uma estrutura óssea para boxe. Mas eu pus na minha cabeça, eu preciso provar que se eu quero uma coisa muito, eu consigo. Se eu consigo fazer isso, eu consigo me ensinar. Um dentista. Foi isso no boxe, foi no karatê, mas no jiu-jitsu agora esse é o projeto. As pessoas falam, você treina tanto? Eu treino muito. Eu treino todo dia, mas treino muito. Meu dedo quebrou. As pessoas, você não tem medo do dedo quebrar? Mas ele quebrou várias vezes. Mas eu pus na minha cabeça que eu preciso ficar bom. Não preciso ser um campeão, preciso ficar bom. E quando eu demoro para querer uma coisa muito, mas quando eu decido que eu quero, eu vou. Eu vou me ferrar, mas eu vou, né? Por isso que eu faço a programação. Eu chego na Espanha, às vezes o voo de 7 horas de Nova York. Chega lá meio-dia, o treino é 3:30 da tarde. Então na minha cabeça cheguei meio-dia. Eu fico pensando, pousou, cadê minha bagagem? 1 da tarde. 1:30, sai do aeroporto, 2 horas, chego no hotel. Quando eu chego no hotel, eu penso 3:30 eu treino. Vou dormir das 2 às 2:30. E eu acho isso muito legal, a parte da decisão mesmo que você falou. Que aí a gente você não tem pra onde correr porque não é ninguém te impondo. Mas você tem que querer antes. É você, né? É você querer. Você fala, não, eu realmente quero, porque eu querer, você falar, eu tenho um desejo meio que superficial, você não vai conseguir. E lá no fundo é muito melhor. Quando eu era pequeno, eu tinha uma, né, as coisas assim, eu tinha uma ilusão que eu falava assim, como seria bom se eu pudesse ter um chip que a hora que as pessoas falassem inglês comigo, eu entendesse, e a hora que eu falasse português, saísse inglês, que as pessoas, como tiver em filme, que os caras até... E foi engraçado porque depois eu acabei cursando inglês, daí eu fui fazer faculdade nos Estados Unidos e hoje eu falo inglês e eu vejo que hoje é muito mais prazeroso eu saber isso de fato do que ter um chip que faz. Que é aquela ideia, eu acho que para todo mundo, quando começar a querer alguma coisa e conquistar, nem que seja uma coisa pequena primeiro, e ver como é bom, como é boa a sensação de você conquistar, você vai ganhando mais força e mais confiança. Aquilo que a gente falou, não é você dar aquele conceito para você, aquele comando só, tenha confiança, tenha motivação, não, tenha pequenas vitórias, porque as pequenas vitórias vão te dando um efeito cascata, que você começa a olhar e você se torna, na verdade, viciado em vitória. Não que você quer ganhar, ser competitivo, mas você fala, eu sei que isso é bom. Para você conseguir uma coisa, você tem que passar por muitas coisas. Quando você consegue, você
lembra todo o sacrifício que você fez. A arte marcial faz muito isso. Você olha a tua faixa, fala, meu Deus, cara, eu não acredito que estou aqui ainda. Não passei, mas quando você passa, não é a nova faixa, né? Você lembra desses 3 anos, 3 anos que eu estou de roxa, né? Falo, cara, meu Deus, cara, eu estou apanhando demais, eu nunca apanhei tanto. É verdade, nessa faixa roxa eu apanhei muito, nunca apanhei tanto. Não sai da roxa, mas eu fico sonhando assim, sabe o que eu sonho? Quando eu pegar marrom, cara, eu vou chorar, cara. Na verdade, eu vou chorar porque eu lembro de todos os dias que eu treinei. Eu lembro de todo o treino, sabe? É pessoal, não é pra ninguém, né? Que alguém me perguntou assim, pô, o que você sente fazendo o livro? Você sente orgulho do livro? Eu falo, cara, eu não penso no livro mais. Eu fiz o livro, mas eu não olho ele, eu nunca folhei no livro. Não sinto esse prazer que as pessoas acham assim, você fez uma coisa, você criou um consultório, uma clínica. Eu sinto mais aquela satisfação assim, tipo, eu comigo, né? Era um teste que eu queria fazer comigo. Eu queria provar que eu era capaz de fazer isso. Não é o livro em si. É que eu queria provar que eu sei fazer o livro. E eu fiz o livro. Isso está lá na minha memória, está no fundo do meu coração. Então isso é um pouco o que conta mais para mim. As minhas vitórias não são as coisas que eu fiz, são as coisas que são concretas. É que eu sei que eu fiz. Ninguém precisa saber, eu sei. Eu sei. Então às vezes eu termino a restauração, é verdade. Eu olho, cara, eu não fotografei, não filmei, não postei no Instagram. Eu terminei, sabe o que eu falo? Cara, ficou demais. Às vezes o paciente não vê tanto quanto eu vejo. Mas sabe o que eu falo? Ninguém precisa ver. Eu vi. E eu vou pra casa com uma sensação de vitória, assim, que dura, não sei, cara. Deve ser um hormônio que dispara, eu acho. Que ele fica por umas 8 horas. Dá umas 8 horas de prazer, né? Sim, vai ver a dopamina entrando, tudo isso aí. É dopamina, é isso aí. Legal.